vamos voltar lá para Brasília, ao vivo, para falar com o Henrique Carmo, que vai nos contar a respeito do grupo de trabalho da reforma tributária que realiza, a partir de hoje, audiências na Câmara dos Deputados para debater esse tema tão complexo. E o objetivo do grupo é fechar o relatório até julho. Vamos ver se vai dar tempo para fechar essas discussões até lá. Tão sem consenso ainda, né, Henrique? É isso, Lívia. Até essa próxima quinta-feira, os deputados que fazem parte do grupo de trabalho criado para debater a reforma tributária estão convocadas 6 audiências públicas para debater este tema, e a primeira acontece hoje a partir das 3h30 da tarde. Hoje os deputados devem debater as normas gerais dos novos impostos, que é o IBS, o Imposto sobre Bens e Serviços, e a CBS, a Contribuição sobre Bens e Serviços, ambos impostos federais que vão substituir 5 impostos já vigentes hoje no nosso sistema tributário. Vão substituir o PIS, o CONFINS, o IPI, o ICMS e o ISS. Ao longo da semana, esse grupo de trabalho deve realizar novas audiências públicas, como eu disse, 6 ao total até quinta-feira, para debater outros temas como as exportações e as importações, também os regimes aduaneiros especiais. Devem debater também esse sistema de cashback proposto pelo governo na proposta, e também os impactos da reforma tributária na cesta básica e nos outros alimentos. O grupo de trabalho também deve se reunir para falar sobre os regimes diferenciados. Hoje, os convidados que devem participar hoje dessa audiência pública são consultores tributários, também pesquisadores do setor fiscal, além de demais representantes do governo para falar sobre a reforma. O grupo, como você disse, tem o objetivo de aprovar esse texto até julho, que é quando acaba o primeiro semestre legislativo aqui em Brasília. Ao todo, estavam pautadas 8 audiências públicas. Uma já foi na semana passada, que foi na última terça-feira, que contou com a participação do secretário extraordinário da reforma tributária do Ministério da Fazenda, o Bernard App, e agora com essas 6 que acontecem nessa semana, fica faltando apenas uma para a próxima semana, e assim eles devem aí fechar esse relatório, fechar esse texto para entregar dentro desse prazo previsto. A gente segue acompanhando as propostas do governo, as propostas do Congresso para esse texto que foi entregue pelo governo na Câmara dos Deputados, e de acordo também, a gente lembra que de acordo com a proposta, a previsão é que a reforma tributária já esteja vigente em 2033. Lívia. Obrigada, Henrique Carmo. Vamos ouvir então a Amanda Klein e o Cristiano Beraldo, porque é um baita desafio, né, Amanda? A gente já entrou no mês de junho, há essa expectativa de entregar esse relatório até o final, pelo menos, do mês que vem. E isso tem que acontecer, porque depois as movimentações por causa das eleições municipais vão se intensificar. Ninguém vai mais prestar muita atenção nesse debate. Na sua opinião, o que está ainda mais distante do consenso em relação a todas essas medidas de regulamentação da reforma? Olha, Lívia, não será nada fácil, né? Você imagina que você tem até o fim do primeiro semestre legislativo para apaziguar esse tema, para votar esse tema na Câmara dos Deputados. Além das eleições municipais no semestre que vem, você também aí terá mais assiduamente ou mais abertamente a disputa pela sucessão na própria presidência da Câmara dos Deputados. Eu acho que são muitas as brigas, as disputas aí em torno desses pontos que têm que ser regulamentados da reforma tributária, Lívia, até porque agem vários setores de lobby de todos os diferentes setores diretamente interessados, né? Quem vai ser beneficiado por impostos menores, né? Impostos diferenciados, qual será a carga do imposto seletivo? Isso ainda tem que ser regulamentado também, acho que por um projeto de lei ordinária, né? De quantos serão esses impostos, de quanto vai ficar a carga total dos impostos. O Ministério da Fazenda manda uma sugestão, mas isso depende muito de como ficarão essas disputas internas no Congresso. Quanto mais setores beneficiados, maior será o imposto que todos nós teremos que pagar, o IVA, né, o Imposto sobre Valor Agregado, e ainda tem um segundo projeto da reforma tributária, a segunda parte da regulamentação, melhor dizendo, da reforma tributária, que dá conta de um tema espinhoso também, porque trata da guerra fiscal, que é a criação daquele comitê gestor de estados e municípios, que vai gerir a distribuição do imposto de estados e municípios, o IBS, e você também tem a regulamentação do Fundo de Desenvolvimento Regional, por exemplo, para restituir aqueles estados que serão, num primeiro momento, prejudicados pelo fim da guerra fiscal. Ou seja, tem muita água para rolar debaixo dessa ponte, muita discussão ainda. Pois é, o problema dessa reforma tributária é que ela está sendo feita de forma isolada.
E, como ela é isolada, ela serve unicamente ao propósito de continuar financiando um Estado imenso e ineficiente. A gente não tem, por exemplo, neste momento, uma conexão da reforma tributária com o papel da Receita Federal, que, em razão da sua atuação contrária sempre ao contribuinte, inunda o judiciário brasileiro, que nos custa mais de 100 bilhões de reais por ano, para tratar majoritariamente de temas tributários que acabam tendo como consequência dezenas de bilhões de reais em precatórios que depois o governo tem dificuldade de pagar. Então a gente não está vendo a discussão do aumento da eficiência, da diminuição do Estado, um Estado mais leve, mais eficiente a favor do pagador de impostos. Essa reforma tributária nos colocará na posição de ter o IVA mais alto do mundo. E para quê? Com qual propósito? A gente vê que essa reforma tributária desembocou nesse balcão de negociações onde setores estão buscando ali o seu próprio benefício. Olhar para o país como um todo, olhar para o Brasil mais dinâmico no futuro, isso ninguém fez até aqui.